Sabe aquela sensação de olhar a rodada da Champions League e pensar, vou no favorito que é garantido? Pois é. O material que a gente vai destrinchar hoje propõe uma virada de chave total nesse pensamento. É uma estratégia que vai, olha, muito além do óbvio. É isso, a gente bate o olho na lista de jogos e a tentação tá ali, gritando, né? Escolher o time famoso, o favorito de carteirinha. Parece o caminho mais lógico, mais seguro. Só que como a gente está vendo aí, o caminho mais fácil, raramente, é o que bota dinheiro no bolso. A estratégia de verdade, a que faz a diferença, está em olhar para um ângulo diferente, onde a maioria não está prestando atenção. E é justamente por aí que a gente vai, começando com a primeira grande lição. Ok, primeira lição. E ela já vem para quebrar uma regra que muita gente segue à risca. A de que a força do favorito é tudo o que importa. Vamos entender por que focar só nisso pode ser um erro tremendo. Pode até soar estranho, mas acredite, é o plano de jogo do time mais fraco, o famoso azarão, que dita o ritmo da partida. É a postura dele que vai forçar o favorito a jogar de um jeito ou de outro. E é justamente aí, nessa reação, que moram as oportunidades mais inteligentes. Para ficar bem claro, vamos para um exemplo prático. Um jogo tipo Arsenal contra o Slavia Praga. O pensamento comum é analisar só o Arsenal, certo? Mas a análise estratégica faz o contrário. Ela joga a luz no Slavia Praga e se pergunta, mas como eles pretendem jogar? E é aqui que está o pulo do gato, a sacada genial. Se o Slavia Praga resolve ser ousado e ir para cima, ele deixa espaços. Perfeito para o Arsenal contra-atacar. O jogo fica aberto. Agora, se ele se fecha todo lá atrás, o que acontece? O Arsenal vai amassar, vai ter posse de bola, vai gerar um monte de escanteios, faltas. Viram dois jogos completamente diferentes, com oportunidades que vão muito além de só quem vai vencer. E olha como os números confirmam isso. No cenário defensivo, com o Slavia Praga recuado, o jogo se encaminha todo para a maior arma do Arsenal, a bola parada. Se mais da metade dos gols do time saem daí e o jogo está pedindo por isso, faz muito mais sentido pensar em escanteios ou gols de cabeça do que na vitória simples, concorda? Essa ideia de cenário nos leva direto para a nossa próxima lição. A gente tem que começar a pensar no roteiro do jogo. A história que a partida tende a contar, muitas vezes é mais previsível e mais importante do que o resultado final. Pensa num jogo, sei lá, Napoli e Frankfurt. A primeiríssima pergunta que 99% das pessoas fazem é essa, né? Quem leva essa? Mas, de acordo com essa linha de raciocínio, essa pode não ser a pergunta mais útil. O verdadeiro tesouro está escondido no estilo de jogo de cada time. A análise traz um ponto-chave sobre o Frankfurt, que é quase um traço de personalidade do time. A vocação deles é atacar. Eles simplesmente não têm no DNA a capacidade de sentar na defesa e esperar. Não importa se estão ganhando ou perdendo, a ordem é ir para cima. E isso, claro, cria um padrão. É o que a gente pode chamar de roteiro Frankfurt. O estilo de jogo deles é quase uma garantia de partida aberta. Se estão perdendo, atacam mais ainda. Se estão ganhando, não sabem recuar. O resultado disso, uma probabilidade altíssima de gols para os dois lados. E essa previsibilidade de estilo é muito mais valiosa do que tentar acertar o placar. Vamos para a terceira lição, e essa é fundamental. Contexto é tudo. Nunca mais nunca mesmo olhe para os últimos resultados de um time e tire uma conclusão apressada. Os números sozinhos podem mentir. Olha só essa sequência do Atlético de Madrid, por exemplo. De cara, 2 derrotas. Parece que o time está mal, né? Um sinal de alerta. Mas, aí entra o contexto. Onde foram essas derrotas? Fora de casa. Contra quem? Liverpool em Anfield e Arsenal no Emirates. Quer dizer, perder esses jogos é absolutamente normal para qualquer time do planeta. E tem mais um detalhe. Uma análise mais profunda dos dados mostrou que um desses placares, um 4-0, foi totalmente exagerado. Um 4-0 mentiroso, como diz a fonte. O jogo foi muito mais equilibrado do que o placar final sugere. É o tipo de coisa que só uma análise de contexto consegue enxergar. Agora, a quarta lição. Muito cuidado com a armadinha dos grandes clássicos. Um Liverpool e Real Madrid é o tipo de jogo que todo mundo para ver. É sensacional, mas, para um estrategista, é um terreno perigosíssimo. O problema desses jogos gigantes é que a emoção toma conta de tudo. O hype da mídia, a rivalidade histórica, o peso da camisa, tudo isso atrapalha uma análise fria e lógica. E, tecnicamente, são times tão parelhos que o jogo é decidido no detalhe do detalhe. A abordagem mais inteligente, muitas vezes, é ter cautela máxima ou até mesmo ficar de fora. E chegamos à quinta e última lição. E olha, essa aqui é a que amarra tudo. É o alicerce.
a mentalidade do estrategista. Porque não adianta nada ter a melhor análise do mundo se a gestão financeira for ruim. É isso que separa quem fica no jogo de quem quebra na primeira maré ruim. E para essa ideia ficar bem clara, a fonte usa uma analogia ótima, a do tijolinho de dinheiro. É bem simples. Pense em todo o capital disponível para as apostas como um único bloco, um tijolo. A ideia é essa que estamos vendo. Primeiro, visualize todo o dinheiro como esse tijolão. Segundo, divida esse tijolo em várias partezinhas iguais. E terceiro, a parte mais importante, a cada aposta, use apenas um desses pedacinhos. Só um. É essa disciplina que vai garantir a sobrevivência no longo prazo. É o que protege daquele erro fatal de perder e querer recuperar tudo de uma vez. É exatamente isso. Muda a perspectiva. O objetivo não é dar uma tacada de sorte e ficar rico. O objetivo é se manter no tabuleiro, avançar casa por casa, de forma segura, enquanto os mais afoitos vão sendo eliminados. É pensar no longo prazo, como um estrategista de verdade. No fim das contas, a grande virada de chave é essa. É uma transformação. Deixar de ser um palpiteiro que só tenta adivinhar o vencedor e se tornar um estrategista, que lê o roteiro do jogo, que analisa o contexto e que, principalmente, gerencia o risco. Então, depois de tudo isso que a gente conversou, aquela pergunta inicial, quem vai ganhar, já parece até meio incompleta, não acha? O estrategista de verdade, antes de cada jogo, faz uma pergunta bem diferente. E a pergunta é essa: qual é a história que esse jogo vai contar? Tentar decifrar essa narrativa, isso sim separa a sorte da estratégia. E essa é a chave para uma abordagem muito mais consciente e, no final das contas, muito mais inteligente.